Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na última sexta-feira, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sancionou a lei que regulamenta o transporte remunerado de passageiros por meio de aplicativos. O projeto do Executivo foi aprovado em outubro na Câmara Municipal. O tema gerou polêmica na cidade e provocou debates acalorados no plenário Otávio Rocha. Na Câmara de Vereadores, o projeto de lei do Executivo precisou de 3 sessões até a aprovação. E todas elas foram movimentadas com manifestações favoráveis e contrárias nas galerias do plenário Otávio Rocha. Teve até esquema especial de segurança para garantir o andamento dos trabalhos. Os parlamentares incluíram 57 emendas ao texto enviado pela Prefeitura. 20 alterações à proposta inicial foram aprovadas. Na última sexta-feira, no ato de sanção da lei que regulamenta o transporte remunerado com uso de aplicativos, o presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Cássio Trogildo, avaliou o projeto como um dos mais importantes apreciados nesta legislatura. Este projeto foi muito importante para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Fizemos uma das maiores audiências públicas que a cidade já fez. O projeto foi amplamente discutido e debatido, diversas emendas foram aprovadas e a legislação já prevê inclusive a revisão depois de um ano, né, que nessas legislações justamente novas, a necessidade de depois de um ano se fazer a revisão e aí, logicamente, fazer correções que se façam necessárias depois de um ano da vigência da lei. O prefeito José Fortunati considerou que, apesar do elevado número de emendas, a base do projeto foi mantida. Nós garantimos que o serviço vai ser prestado por empresas que utilizam o aplicativo com regras muito claras para a cidade. Obrigatoriamente o veículo terá que ser de Porto Alegre. Há uma pequena cobrança de taxa que nós negociamos de forma devida com a própria Câmara de Vereadores. A necessidade de que as empresas forneçam os dados abertos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, porque isso significa transparência na utilização do veículo e no controle desse veículo. O diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, destacou que um dos pontos principais da proposta é dar segurança para os usuários. A EPTC terá toda a autonomia de aplicar a legislação, né, que foi sancionada hoje, e mais as questões que estarão na regulamentação. Então o cidadão terá uma equipe estruturada como a EPTC para que ela possa procurar os seus direitos, reclamar do serviço, né, exigir algum reparo da prestação do serviço inadequado. Segundo a Prefeitura, a regulamentação da lei será feita pela EPTC, o que deve ocorrer num prazo de 30 dias. A Câmara de Vereadores entregou o título de cidadão emérito de Porto Alegre ao tenente-coronel da Brigada Militar, Egon Kwieciński. A homenagem aconteceu durante sessão solene na última sexta-feira. A homenagem foi proposta pelo vereador José Freitas, do PRB. Na tribuna, o parlamentar destacou os quase 30 anos de carreira de Kwieciński dedicados à segurança do Estado. Formado em Direito, o tenente-coronel ingressou na Brigada Militar em 1988. Atualmente, Kwieciński comanda o 20º Batalhão da Polícia Militar, responsável por atender aproximadamente 350 mil pessoas na capital. Também em sessão solene, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao arquiteto Hermes Teixeira da Rosa. A homenagem foi proposta pelo vereador Luciano Marcantônio, do PTB. A homenagem foi presidida pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Cássio Trogildo, do PTB. Hermes Teixeira da Rosa nasceu no município de Nonoai e mudou-se para a capital gaúcha em 1980. Como arquiteto, trabalhou no Grupo Habitasul e na Assembleia Legislativa. Durante a trajetória profissional, Rosa idealizou eventos filantrópicos. Além de arquiteto, o homenageado preside o Partido Republicano em Porto Alegre. Nesta semana, a segunda mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez encerra a série de espetáculos com a Ânima, companhia de dança 25 anos. As apresentações são na sexta e no sábado, às 8 horas da noite. Os espetáculos ocorrem no Teatro Glênio Pérez, no segundo andar da Câmara Municipal, na Avenida Loureiro da Silva, 255. Os ingressos para o show não possuem custo e podem ser retirados a partir desta terça-feira no Memorial do Legislativo. Mais informações pelo telefone 3220-4318. Está aberta a visitas à exposição 50 anos de história, o legado do movimento tradicionalista gaúcho.
A mostra reúne fotografias, livros e recortes de jornais pertencentes ao acervo do MTG. A exposição celebra os 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho, fundado em outubro de 1966. A mostra lembra a história e o significado do MTG para a cultura do Rio Grande do Sul. Os painéis, fotografias, livros e recortes de jornais buscam dar visibilidade às origens, lideranças e momentos históricos do movimento. A exposição fica em cartaz até o dia 16 de dezembro na Galeria Clébio Soria, no térreo da Câmara de Vereadores. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3220 4318. No quadro Momento Cidadão de hoje, você confere o que o jovem brasileiro pensa sobre a política. Os resultados foram obtidos por meio de uma pesquisa realizada com mais de 1.500 participantes entre 18 e 34 anos. O projeto 1834 começou a ser desenvolvido em 2012 pelo Núcleo de Tendências e Pesquisa da Faculdade de Comunicação Social da PUC-RS. O intuito era traçar o perfil da geração Y. Os primeiros estudos tiveram como foco os hábitos de lazer e consumo. Já em 2015, um novo trabalho investigou a relação com os conceitos de família, religião e as expectativas para o futuro. A gente hoje tem um mosaico do jovem brasileiro, pegando esse recorte jovens e adultos jovens, que é o 1834. Os jovens entre 18 e 34 anos compõem a chamada geração Y. É a geração conectada que vivenciou o boom da internet nos anos 2000 e tem as redes sociais como um importante mecanismo de mobilização. Diante dos acontecimentos políticos que tomaram conta do país neste ano, surgiu uma nova necessidade: identificar o nível de engajamento dos jovens com as causas políticas e sociais. A gente começou a coleta de dados na quantitativa mais ou menos na época do impeachment da presidente Dilma na Câmara e terminou na época, e estava terminando a tabulação em julho, na época que tudo isso acabou no Senado. Então me parece que tudo isso que vem desde 2013 tenha feito com que todo mundo acabe se interessando. Eu não estou dizendo que goste, mas que se interesse por assuntos políticos, porque, bom, eles são trending topics nesse exato momento. A pesquisa contou com 1.700 participantes divididos proporcionalmente entre as 5 regiões do país. 8 alunos do Núcleo de Tendências e Pesquisa participaram da coleta de informações. Os resultados deram origem a um documento com mais de 100 páginas chamado O Jovem Brasileiro e o Futuro do País. Um dos resultados que mais chamou a atenção na pesquisa foi o fato de mais de 70% dos jovens se dizerem interessados em política. Entre as áreas específicas de interesse, a política aparece em terceiro lugar, na frente até do esporte e da tecnologia. E os dados apontados na pesquisa parecem se confirmar nas ruas. Eu procuro me informar bastante e eu acho que é importante, pois a política é algo que está muito ligado à vida do cidadão, né? Então é interessante a pessoa se informar e participar na medida possível. Eu sempre fui um pouco interessado, porque claro que é isso que realmente toma todas as decisões do nosso país, e a gente vive um momento bem conturbado assim, na política. E eu acho que é bem importante a gente se interessar cada vez mais para poder mudar isso. Acho que a política, do jeito que ela é hoje em dia, ela não funciona tão bem. É muito subdividido as tarefas, não tem como funcionar, digamos, de uma forma objetiva. Eu acho que toda pessoa, todo brasileiro tem, digamos, sua participação dentro da política. Os protestos de jovens contra a realidade do país não são novidade. Durante o regime militar, movimentos estudantis ganharam força na luta contra a repressão. Na década de 90, muitos jovens tomaram as ruas das principais capitais brasileiras pedindo o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Em 2013, uma nova geração foi às ruas protestar inicialmente contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Nesse contexto, as redes sociais tiveram um importante papel e serviram de plataforma para a organização dos manifestantes. Tem uma questão chave, que se chama internet, né? Redes sociais, mídias sociais.
Sim, existe o engajado de sofá. Tá? A internet permite o engajamento de sofá, permite que alguém tenha opinião sobre tudo, sem necessariamente fazer alguma coisa em função disso. Nas últimas semanas, estudantes de todo o país ocupam escolas e universidades para protestar contra a chamada PEC 55, que estabelece o teto de gastos públicos em diversas áreas para os próximos 20 anos. A ocupação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, já se estende por mais de 30 dias. Mas, segundo a pesquisa do Projeto 1834, as manifestações da nova geração têm um caráter diferente das anteriores. Talvez a grande diferença de tempos outros é que me parece que em tempos outros houve pauta, né? Quem lutou contra a ditadura, lutava contra a ditadura. Quem foi para as ruas pelas diretas, foi para as ruas pelas diretas. Quem foi cara pintada, queria a saída do Collor. Para mim, um cara da geração X, é sempre muito complicado ver alguém protestar, alguém entrar numa mesa de negociação sem saber se ganhou ou perdeu, né? Ou sem saber o que é ganhar ou perder. Me parece sempre faltar uma pauta. O que me parece é que haja muitas causas e poucas pautas. E uma curiosidade, os estudantes que realizaram o projeto também compõem a faixa da população que foi estudada na pesquisa. A maioria deles se identificou com as respostas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi realmente esse aspecto da política, que o jovem tem se engajado muito mais e tem buscado seus direitos e seus deveres também de ir atrás e encontrar a solução que nosso país tanto precisa, através disso que na verdade é o que move tudo, que é o governo, né? Eu me senti bastante representada. Algo que me chamou muita atenção foi do nível de orgulho dos jovens brasileiros, que eles se sentem indecisos. Inclusive, eu também, não sei te dizer se atualmente eu tenho orgulho de ser brasileira, por conta, dos inúmeros escândalos que a gente vê, isso acaba deixando de ter um incentivo, de ter orgulho de dizer, eu sou brasileiro. Eu acho que o jovem tem que correr atrás, tem que cobrar dos políticos, tem que cobrar a segurança, tem que cobrar tudo. Como, por exemplo, uma vez eu não tinha interesse por política. Depois, vendo essas pesquisas, eu me engajei muito mais nas políticas. E comprovando, acho que não fui eu, acho que a maioria dos jovens também tiveram uma mesma história que eu, que não era muito engajado. Depois foi vendo que a gente precisa ser engajado, precisa cobrar os direitos, a gente tem que se engajar mais na política. Eu me sinto mais representada nessa contradição de a gente saber o que a gente tem que mudar, só não sabe como começar. Então, é principalmente nisso que eu mais me espelhei, sabe? Que eu não tô perdida sozinha, que também tem outras pessoas que estão com as mesmas dúvidas que eu. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!